Produção, portas em automático, portão de embarque está no ar para mais um episódio sensacional que vale a pena você conferir. Mas antes de apresentar os convidados de hoje aqui, eu quero agradecer a você, seguidor e seguidora do canal, que acompanha o nosso trabalho, que curte o conteúdo, comenta, que é importante para nós, e compartilha com os amigos. Desde já aqui o meu, aqui o nosso, muito obrigado. Importantíssimo. E você que acessou o canal agora e passou pela telinha, dá um tempinho, assiste esse episódio. O tema é bacana, é interessante e você vai gostar com certeza. E se curtir muito, deixa um like, inscreva-se no canal e ativa o sininho para não perder os próximos episódios. Valeu? É isso aí, meu irmão. Valeu, irmão. Maravilha. Mais um episódio diferente, né? Opa! De temas ecléticos aqui. Estamos crescendo o nível. Cada hora, né, uma temática diferente, um assunto mais abrangente que o outro. E esse aqui, pô, é top, hein? Vamos dar início aí. Vamos dar um sobe nos nossos patrocinadores? Vamos, claro. Começo? Por favor, fica à vontade. Essa aqui é a Sakura Consolidadora, uma empresa do mercado há 49 anos, atendendo somente o B2B, as agências de viagens, tem no seu DNA, né, como DNA, o aéreo, consolidação, e tem para cá também vem inserido no seu portfólio novos serviços, como hotelaria, seguro de viagens, eventos e muito mais. Além de ter um time ali experiente, que vai dar o atendimento que você merece. Certo? Perfeito. E também falar de, por que não, Viagens Promo. Você, agente de viagens aí que está procurando uma operadora ou que ainda fica apanhando no mercado, aqui para você está a solução, Viagens Promo. Vai lá, se cadastra no site da VP, tenho certeza absoluta que você vai fazer bons negócios. Além de estar trabalhando com um fornecedor muito antenado com o mercado, sempre colocando novidades, trazendo coisas aí muito interessantes para você, tá bom? Conto com você, vai lá. Muito obrigado, porque sem o apoio de vocês a gente não consegue dar um trabalho aqui legal, né? Claro. Muito obrigado, galera. Meu irmão, meu parceiro, Jonas Daimer. De casa. Seja muito bem-vindo, o cara que é especialista, né, em marítimo e armadoras. Já trabalhamos junto no passado, né? Um breve momento. Então é um prazer ter você aqui hoje, meu irmão. Um prazer mesmo. Muito obrigado. Alexandre, Ezequiel, obrigado. Quando a gente senta nessa cadeira aqui, pelo menos eu tô com a sensação que as coisas estão dando certo para mim, né? Com certeza. O caminho tá indo no lugar certo. Então, assim, já vi muita gente com grande know-how, grande conhecimento aqui sentado. Então, obrigado pelo convite. Já. É um enorme prazer. Lisonjeado é a palavra. Muito obrigado. Vamos junto nessa. Valeu, meu irmão. Valeu. E o cara, veio aqui hoje porque ele tem novidades de mercado, hein? Então, fica aí. Aguarde até o final que a novidade vem, né? Aguarde até o final que a novidade vai vir. E o tema é bom. O tema é bom. Opa! Vai ficar melhor ainda se chegar um pouquinho mais perto da mesa. Eu vou ficar pensando. Melhor assim? Obrigado, Boa. produção. Jonas, vamos lá, meu irmão. Marítimo é sua especialidade. Você tem uma história brilhante aí, na sua carreira profissional, né? De experiência pelo mundo aí. Então, quem é o Jonas aí? Isso aí, pá. Pois é, aqui, ó, boa pergunta, hein, Alexandre? Já começamos bem, vamos lá. Começamos bem, cara. Bom, o Jonas é um cara que com 18 anos de idade queria conhecer um pouco do mundo, já tinha um pouco do traçado que queria trabalhar com turismo, então legal. Já tinha isso na minha mente. Queria sair um pouco, queria conhecer. E aí eu participei de uma palestra de uma companhia marítima, oferecendo palestra de recursos humanos. Me candidatei e quando eu vi, assim, eu já estava assinando contrato, fazendo curso, embarcando na minha primeira viagem. Então, assim, foi tudo muito rápido. Parece até que foi feito para mim esse lance aí, porque na primeira já deu golaço. E aí eu achei que eu ia ficar 8 meses, 10 meses fora de casa, juntar uns dólares, voltar um pouquinho melhorzinho, né? E esse contratinho aí me deixou quase 18 anos dentro de navios, viajando aí por mais de 430 portos, 116 países. E aí, como uma vírgula, eu sempre falo que a minha história dentro do mundo náutico foram as voltas ao mundo, né? Então, eu sou uma pessoa que já fiz diversas voltas ao mundo, em companhias, tanto pelo norte quanto pelo sul, né? Que normalmente elas são divididas northbound, southbound, por cima e por baixo. E aí foi realmente a chave de ouro, assim dizemos, para fechar o produto marítimo. Desci do navio, e para onde eu fui parar? Uma armadora. Né? Então fui trabalhar na MSC Cruzeiros, Olha isso. Onde eu aprendi muito, onde eu fui bem recebido, trouxe toda aquela minha bagagem de tripulante, né? E aí trouxe para dentro da armadora, onde eu comandava alguns departamentos de ground service, como excursões, etc e tal. E aí em cima disso também
viajava alguns navios aqui que vinham para América do Sul, dava treinamento a bordo, então Legal. capacitava também os tripulantes. Até então, dali, fui puxado para outra parte do triângulo, né? Para as Mudou. operadoras. Então, Faltava aí. sai do mar, vai para a companhia marítima e dali pula para a armadora. Então, quem me trouxe foi a Ana Cuba, me trouxe Ana naquela Cuba, época para a querida. CVC. E ali, na época ainda Trend, e ali começou a minha batalha aí. Mais Jornada. pra frente a gente vai falar onde eu tô, né, Ezequiel? Sim, com esse tipo novo finalzinho, projeto né? Finalzinho, aí. deixa pro finalzinho. Vamos deixar, mas Sem assim, spoiler, sem spoiler. 10 meses foram aí 22 anos trabalhando apenas com produto marítimo. Especialista, É né, isso cara? Especialista. DNA. Especialista de marítimo. É um produto que eu falo que eu sempre vejo esse produto crescendo. Sempre crescendo, crescendo, crescendo. Desde o tempo que eu comecei a trabalhar no turismo, eu falo que o marítimo só cresce. Ah, mas teve alguma estagnação em algum período? Pode até ter tido, mas está sempre em crescimento, está sempre inovando, está sempre vindo novas embarcações. E eu falo, gente, né, ele não é igual, né? Vai mudando, o produto vem se transformando. Eu acho isso sensacional, cara. Eu me recordo que quando eu comecei no turismo, assim, lá atrás, tinha cabelo, né? Cara, que navio que tinha aqui? Funchal. Só tinha aquilo para trabalhar. Era Funchal. Ou você trabalhava com Funchal, ou você trabalhava com mais nada. E olha, né, aí você vê aí ao longo dos anos, né, companhias chegando, companhias vindo, novas temporadas, crescendo. Essa temporada última aí, né, acho que você trabalha no setor, pode falar muito mais para nós aqui de como foi essa última temporada aí, 23, 24, que eu percebi que foi grande, né? Números de embarcações, ou seja, grandes barcos trabalhando aqui na costa brasileira. Uma temporada que começou cedo, né? E terminou aí praticamente poucos dias atrás, aí vamos falar. Então eu fico feliz quando eu vejo um negócio desse, né? E torço para que um dia, eu ainda vou ver isso, a temporada ficar um ano inteiro. Né? Porque não temos aí um navio para trabalhar um ano todo? Vamos fazer temporada de inverno, vamos fazer Patagônia, sei lá. Tanta coisa para se trabalhar. Então, eu acho que, né, temos muito a crescer. Mas eu vejo com muito bons olhos o marítimo no Brasil e no redor do mundo. Eu acho que é um ótimo posicionamento, né? Eu até posso te falar uma coisa que no Brasil é o único lugar do mundo que os caras inventaram até adjetivo para quem viaja de navio, né? Aqui tem o tal do cruzeirista. Cruzeirista. De tanto que o produto cresceu, de tanto que o mercado abraçou. Isso também impacta, né, na questão dos repeaters. Então, cada vez mais as pessoas voltam. Legal, né? isso aí que você falou. 90 e poucos % das pessoas voltam em navio. Né? Porque o custo-benefício, independente da categoria que você está entrando no produto, é um custo-benefício muito legal. Eu costumo brincar que quem não gosta de navio é quem realmente tem uma experiência desagradável referente a um enjoo ou algum problema de claustrofobia, porque o produto em si, mais de 95% das pessoas voltam, né? Isso. Elas voltam. Elas voltam. Elas migram de companhia, elas migram de localidade, ou elas ficam na mesma companhia, mas elas voltam. Elas voltam. Cara, permita te comentar uma coisa, e você pode dizer sim ou não, né? Eu acredito que quando acontece algum problema que... Às vezes você vê uma postagem, isso me deixa até chateado. Eu vejo uma postagem em alguma mídia, porque péssima experiência que eu tive a bordo, porque não sei o quê. Eu acredito que muitas vezes foi um produto mal vendido. Talvez a pessoa não estava pronta para fazer um cruzeiro e não pegou um profissional do outro lado que diz assim, é assim que é o dia a dia a bordo, é assim que vai ser sua viagem. E essa pessoa volta frustrada e aí sai postando um monte de coisas aí no mercado. Eu acredito que isso seja um produto mal vendido. Concordo. Eu acho que a partir do momento que as pessoas tiverem uma noção certeira de onde estão indo, o que vão encontrar, é isso que você vai ter. Até como se livrar de algumas ocasiões, isso. Né? Como, por exemplo, filas em buffet, que é uma coisa muito reclamada em navios, etc. Sensacional, né? Você falar isso. Eu acho que tem esse tripé, né? Eu acho que tem que ter sim. É o que eu sempre brinco, a gente de viagem não pode achar que ele é um emissor de voucher marítimo, ele tem que, ao mínimo, dar o suporte para as pessoas entenderem qual é a realidade que elas vão encontrar a bordo mediante o produto que elas estão adquirindo. Isso aí. Né? Existe como não pegar fila em navio? Existe. Existe como você não precisar ir para uma companhia de super luxo para ter um monte de tripulante ao seu dispor? Sim. Né? É uma questão exatamente. Aí a gente volta um pouco para aquele papo. Né? Antigamente no turismo, quando eu ia procurar emprego assim,
entre os meus contratos, eu procurava alguns empregos que eu não consigo ficar parado, né? E aí as pessoas falavam, nossa, mas ele só conhece de navio, né? Há 20 anos atrás era o só conhece. Hoje é tão importante ter células especializadas para você acertar na mosca, né? Hoje é importante ter muitas pessoas que conhecem de tudo para ter o big picture, mas as operadoras de um mercado mundial estão se especializando em produtos, células especializadas. Isso. Eu acho que é uma das fontes de dar uma resposta boa para o cliente, né? É um negócio. Eu também acho. Eu acho que muita coisa mudando e as agências que querem vender marítimo precisam realmente ali ter colaboradores, se especializar no produto, treinar o time, vai atrás de eventos aí das armaduras, sei lá, vai lá, se especializa, se informa, pega catálogo, se não conhece, liga para quem conhece, Exato. toma informação e vai fazer. Sempre tem alguém que mais gosta do marítimo dentro de uma agência, né? Sempre tem. Todo lugar assim você fala, eu não gosto muito de cruzeiro, mas aquele ali, ó, aquele vende muito. Então assim, Vai às lá. vezes apostar nessa pessoa também. É isso aí. Passar o conhecimento para aquele que quer o conhecimento e vai replicar em venda. E não só venda, né? Em não ter pós-venda, o passageiro sair do cruzeiro feliz, né? Isso é o mais importante também. Eu acho que uma das grandes causadoras de, vamos dizer, de mal-estar quando você vende navio, que pelo menos é o que eu sinto na agência, lá na minha ponta aqui, né? Dentro do meu mundinho, que aí você, se você é um cara que pode falar abertamente aqui, os microfones são seus, é justamente do que muitas vezes o cliente não consegue comparar o custo de um navio com uma viagem aérea mais hotel, ele já fica confuso nesse cálculo. Se não tiver um bom agente de viagem no lugar, dizer assim, olha, navio custa X, eu estou te entregando isto. Para que nós aqui que saímos de São Paulo, Porto Santo está aqui, vai lá, embarque e volta. Muitas vezes ele se assusta onde? No tal do pacote de bebidas. É ali que mora o perigo. Por quê? Ele fala, mas a bebida a bordo é muito cara, e aí quando vê aquilo no final é um custo realmente expressivo, não podemos dizer que é barato, mas o agente de viagem, acho que, sei lá, vende de qualquer jeito, depois a gente vê essa segunda parte, e aí quando o cara tem noção do valor, ele fica, mas se eu soubesse que era assim, podia ter feito de outra forma, e aí começam os pormenores. Você é o cara do produto, fica à vontade em falar pra gente aqui qual é a sua sensação nisso. Eu acho que quando a gente fala de um produto regular, que é cruzeiros, né? A gente tem que prestar muita atenção nos serviços extras. Isso. Então, assim, vou dar uma dica pro agente de Vamos viagem lá. aqui, quando o passageiro sentar na frente dele e falar, eu não preciso, né? Não preciso. A câmera é ali, ó. Vamos lá, obrigado. Olha, ó. Então, assim, vamos lá. Presta atenção, agente de viagem. Primeiro, a bordo, eu vou voltar um pouco a resposta para você ter uma arma muito boa pro seu passageiro, quando ele te questionar sobre o pacote de bebidas. Qual é a primeira experiência que um passageiro tem quando ele entra num cruzeiro marítimo? A refeição, o almoço. Boa. Por quê? Porque ele embarca normalmente por volta das 11 até umas 3 da tarde, Isso. certo? Dentro disso, a cabine dele ainda está sendo preparada, porque até as 10h30 tinha a gente desembarcando. Ele vai ser enviado pelas pessoas ali no próprio elevador, na gangway do navio, na entrada do navio, pelos alto-falantes, para onde? Para o buffet. Aí ele chega lá, pega a família dele, o amigo, quem quer que seja, sobe lá, senta numa mesona, serve. Vamos comer alguma coisa. E aí começa a comer. Pega um salzinho, põe ali, aí começa a querer beber. Água, cerveja, o que for. E aí o que ele faz? Ele começa a olhar pra lá e pra cá, todo mundo já com adesivinho, com um pacotinho no cartãozinho impresso, facilidade ali, vai no bar, vai no garçom, etc e tal. E ele, a primeira vez que ele vai no bar, ele pega o cardápio. E aí ele começa a ver que o valor não vale a pena, pelo valor que ele tinha no pacote. E aí ele começa a fazer cálculo. Quando ele faz cálculo, o que ele faz? A primeira pergunta que ele faz: aonde eu fecho o pacote de bebidas? Porque ele vai fechar esse pacote de bebidas no navio. Vai. Só que não é com aquele garçom que tá lá em cima, ele vai chegar, não, minha família tá ali, leva ali a bandejinha, não. Normalmente ele vai ter que descer para um bar grande no deck 5, deck 6, recepção. Então. Quer dizer, ele vai abandonar a família inteira no buffet e vai atrás dessa missão do pacote de bebidas, porque é realmente uma missão. Aí ele vai chegar lá, ele vai achar que tem 30, 40 pessoas para atender, e não, muito pelo contrário, é uma pessoa com muitas pessoas querendo comprar o pacote. Então a primeira experiência dele provavelmente vai ser já uma fila. Fila. Já de cara no primeiro E dia. o prato dele lá em cima, certo? Então assim, o pacote de bebidas a bordo ele pode ser comprado, até as primeiras 24 horas. Então não é assim, hoje eu não quero beber, nos últimos 2 dias eu vou dar uma exagerada, vou pegar o pacote. Não. Entrou no navio, tem 24 horas pra decidir, que é o momento mágico. O cartãozinho funciona por 24 horas pra tudo. Pra tudo. Pra comprar bolsa, perfume, jogar no cassino, mas aí depois das 24 horas fecham a tua conta. Acabou. E aí você tem que ir lá colocar um cartão de crédito, dinheiro na recepção. Voltando pro pacote de bebidas. Aí ele vai lá, pegou o pacote de bebidas. Aí ele vai voltar pra casa
e vai falar assim, pô, eu paguei mais caro do que eu pagaria a bordo, porque sim. Primeiro, se ele registrar o cartão, ele tem a taxa internacional, então já sai mais caro. Claro. Se ele for na recepção trocar o famoso real pelo dólar pelo euro, o que quer que seja, a conversão não é muito amigável. Então, de qualquer forma, ele vai pagar mais caro. Então, o que a gente tem que explicar para ele? Que as bebidas no navio têm um preço muito elevado. Por exemplo, uma cerveja em média 13, 15 dólares. Então, assim, é muito caro. E se ele diluir isso por dia, não é um valor tão assustador se ele for fazer a comparação com o valor individual da bebida. Então, explique para o seu passageiro. Pela primeira experiência, pelo primeiro contato no navio, que será com a gastronomia, se ele tiver o pacotinho, ele já senta dali, ele não sai mais. Resolvido. Tá resolvido. Tá resolvido. Se ele estiver sozinho, a guerra tudo bem. Agora, se ele estiver com todo mundo esperando, é uma sensação um pouco já desconfortável para quem está esperando e para quem está indo atrás da guerra do pacote. Então eu digo, se a gente fala para ele que ele vai sair com pacote, que quase 100% das pessoas saem com pacote, nem que seja um pacote não alcoólico, no caso de quem não beba, vale a pena, pessoal. Indiquem. Pacote de bebidas e seguro não é que é obrigatório, mas faz parte. Faz parte do negócio. Tem que ter, né? Tem que ter, cara. Para começar bem já. Entrar bem, sentar, colocar bebida para todo mundo na mesa. Isso aí. Né? E assim por diante. Dentro desse pacote aí, uma coisa que é muito comum hoje em dia, das pessoas gostam no mundo inteiro, é postar foto. Internet. Isso! Internet. É cara? Navio, cada vez mais é um produto mais instagramável possível. Existem algumas companhias marítimas que a pessoa tira mais foto dentro do navio do que fora. Para mostrar, por exemplo, no caso da MSC, as belas escadas de Swarovski no hall central. Isso é padrão. Certo? Padrão. Né? Spa. O spa. Os restaurantes de especialidade que são maravilhosos, com suas decorações, que o pessoal tira muito. Então, hoje em dia, produto marítimo, quando eu entrei, todo mundo só pedia para eu tirar foto com o fundo do mar. As pessoas nem andavam com máquina fotográfica dentro do navio para fazer o shot, só no fundo do mar. Hoje em dia mudou. Hoje que é o comportamento mudou. Olha que legal. O comportamento mudou. Legal isso aí. Tá, mas e o Então, o pacote que de eu internet? falo da Você acha internet? Vamos lá. A primeira pergunta que você tem que fazer para o seu passageiro é qual a necessidade dele na internet. Ok? Isso. O navio, normalmente, ele tem alguns pacotes, certo? Pode mudar o nome pela companhia. Primeiro, internet em todo lugar, toda hora. Né? Então, aberto 100% dos dias. 24 horas por dia. Segundo, internet para redes sociais. Então, é um custo menor para aquela pessoa que só quer WhatsApp, Instagram. Quer postar ali. Vale, que é a grande maioria hoje em dia. Sim. Né? Aquela primeira internet do pacotão, para um grande dono de empresa, um médico, alguém que precisa ter um contato constante, 100% com a terra, etc e tal, 24 horas do dia do cruzeiro. Existe um outro pacotinho que eu pego de vez em quando eu viajo, que é o pacotinho por minuto, não esqueçam de oferecer ele, algumas companhias têm. Já usei. Né? Já então, usei. por exemplo, você fica o dia inteiro curtindo, à noite você quer mandar uma mensagem só dizendo, deu tudo certo, estou em casa, na cabine, deu tudo bem, estamos navegando, abre e fecha, aí você vai pagando pelo tempo que você abriu ele e pelo tempo que você fechou. Ele é muito mais curto, o valor... Eu acho que não atende, velho, pelo seguinte... Olha lá, você tá preocupado, velho. Tá preocupado. Porque as pessoas comentam, pô, todo navio quer mandar uma foto, quer postar e tem medo do pacote não durar muito tempo. Aí tem que ser o de rede social. Tem que ter rede social. Ele tá aberto o tempo inteiro. Você tem ideia de custo? Ó, vamos lá. A gente pode pensar aí que hoje em dia num mini cruzeiro aí uma pessoa faz um pacote aí por menos de R$300, com certeza R$400 num cruzeiro de investimento. Por aí. E vou mais além. Tem companhias marítimas, que ele sabe, que dependendo da época que você compra, você ainda ganha um pacotinho de internet a bordo. Mas um bom. Dá pra te ajudar. Então. Dá pra te ajudar. Lembrem de uma coisa, toda vez que o navio para, Isso. o seu celular tá funcionando. Né? Então, por isso que eu falo que às vezes esse pacote pro dia inteiro, pro cruzeiro inteiro, não vale a pena. O cara chega em Búzios às 8 da manhã, ele desce em Búzios, passa o dia em Búzios, pagando o pacote da internet no navio, usando o 4G dele. Perfeito. Ou muito mais, o Wi-Fi do Porto. O Wi-Fi do Porto. Né? Aí, também tem do cafezinho. Né? Aí, então, assim, acho que você acertou na mosca. Pro público brasileiro, é o pacote de redes sociais, é aquele que mais atende. Vai ficar puto depois, assim não consegue diante. postar, quer postar, entendeu? Isso. Cara, eu tenho uma dúvida, que é uma pergunta que eu já recebi várias vezes, né? E eu vejo, assim, muitas vezes o consultor ali preocupado. Vamos dizer que, assim, chega uma família, você é um cara altamente viajado, trabalhou dentro dos navios, pô, sabe tudo. Então, vamos dizer que o Ezequiel me liga lá, eu não conheço o perfil do Ezequiel. O Ezequiel me liga, pô, eu vi o seu contato aí na internet, eu vi que vocês têm umas postagens aí sobre marítimos, quero fazer uma viagem com a minha família.
Quais os cuidados iniciais que o agente de viagem precisa tomar para atender o Ezequiel, sendo um passageiro ali que está comprando pela primeira vez? Eu não sei se ele já é um cara viajado, se ele nunca botou se ele nunca colocou o pé no navio, se ele vai com criança, com adulto. O que o agente de viagem deve tomar de cuidado para dizer assim, vou fazer uma venda boa, uma venda consultiva? Quais cuidados que o agente deveria fazer? Ótima pergunta. A primeira dica que eu dou, nunca ir por companhia e sim por embarcação. Porque tem muita companhia marítima que tem, por exemplo, 17, 20 navios, que existem alguns navios que têm 18 atrações para criança e alguns outros navios que têm 6 atrações para criança. Legal. Jonas, como é que a gente sabe disso assim, num grosso modo? Quanto mais moderno o navio, tem uma frase muito legal que chama classes. A gente fala de classes de navio. Né? E por que classes? Porque normalmente um navio não é construído sozinho, é gêmeo. É gêmeo. E por quê? Porque o projeto custa tão caro ou mais caro do que todo o material e a mão de obra para a construção do navio. Então, um projeto para dois sai mais barato. Então, as últimas classes de navios são as classes que mais atendem família. São as classes que têm melhores parques aquáticos, mais atrações internas, melhores e maiores kids clubes, que no navio são divididos por várias idades, né? A partir de 4 anos, a maioria das companhias estão de 4 a 7, de 7 a X, e vai até os 17 anos. São vários clubes, né? Abaixo disso, o pai tem clube? Tem, mas o pai tem que estar presente junto com a criança. Então, acho que é bem nessa linha mesmo. Começar tomando, já entendendo qual é o desejo qual é do o navio. E aí, olhar o número de atrações. Uma vez feito, entender também a questão toda das cabines, porque muitas vezes eles querem ficar juntos e muitas vezes eles não querem. Né? Então, o que acontece? Dentro do navio, um menor de idade não pode ficar com menor de idade sozinho. Então, normalmente, são muitas vezes conjugadas também, fazem parte dessa compra da família. Aquelas cabininhas que tem a porta no meio. Ligação. Né? A ligaçãozinha. Então, a gente coloca sempre papai com um, mamãe com outro e assim por diante. Então, achamos a companhia, achamos o navio. O próximo ponto é entender o roteiro. Por que o roteiro, Jonas? Porque o roteiro interfere muito numa viagem de família. Quanto mais dia de navegação tiver, mais a família vai poder ficar tranquila porque vai ter quem cuide das crianças durante o dia inteiro nas atividades do navio. Legal. Se é um navio que não tem dia de navegação, um cruzeiro que é porto, 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 normalmente essas pessoas estão com as crianças fora. E aí as crianças estão cada vez menos tempo do Kids Club. Matou a pau, velho. Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar tipo de cruzeiro, quantos dias tem no mar, que portos que a gente vai alcançar. Por que portos? Se a gente pega um cruzeiro, por exemplo, que não tem porto e é tudo ancoragem. Com tender, dependendo da idade das crianças, não é um belo cruzeiro. Né? Então a gente tem que pensar, dependendo das crianças, carrinhos, etc., porto é mais fácil. Então parar em Buenos Aires, parar em Montevidéu é muito mais fácil do que parar e ter que pegar uma escuna e ter que pegar um barquinho. Então a gente tem que entender a realidade da família. Né? Entender se essa família é primeiro viajante para colocar ela em companhias de entrada. Companhias de entradas, na minha opinião, são aquelas que favorecem o idioma português a bordo para aquela pessoa que está entrando no produto e que não se sente confortável no idioma inglês. Bela então essas são companhias de entrada. E quais são? As que têm maior número de tripulantes brasileiros. Né? Então, por isso que o pessoal normalmente costuma começar numa Costa, começar numa MSC. Aí eu acho que vai bem para uma família. Já fizemos uns bons filtros aí. Esse é um ponto interessante. Por que esse monopólio da Costa e da MSC no Brasil? Você não tem as grandes armaduras de fora aqui no Brasil? Fazendo rotas aqui também na costa. Isso é um assunto de décadas, né? Que a gente escuta em todos os cantos e por todas as visões, né? Tecnicamente, o que eu posso posicionar vocês? As grandes companhias poderiam vir para o Brasil. Com certeza. Elas têm mercado, elas têm público, né? Hoje a gente já fica praticamente 8, 9 meses com navios aqui, então mais 3, 4 já tem o ano inteiro, foi aquilo que você contou ali. E a gente tem sim roteiros para fazer no inverno aqui, é só a gente adequar, né? Porque a gente tem localidades que lotam no inverno aqui, como Monte Verde, Campos do Jordão, então a gente tem público para isso, é só adequar. Mas eu acho que o principal ponto aqui não é o que todo mundo fala. No Brasil, as taxas são muito altas. Todo mundo fala o quê? Todo mundo. Que as taxas aqui são muito altas, que as companhias não se interessam em vir para cá, porque o custo aqui no Brasil é muito caro de taxa portuária, por exemplo. Certo? Sim. Só que quem paga a taxa portuária? É o passageiro. Então não faz muito sentido para a companhia falar que não vem para cá, porque a taxa portuária é alta, sendo que ela não paga. O principal ponto aqui, quando eu converso com pessoas do trade ali do lado de dentro agora, das companhias marítimas, é o risco
jurídico trabalhista que o Brasil proporciona para as companhias marítimas. Ah, vá. O Brasil é o único lugar do mundo que quando algum tripulante fica 5, 6 anos dentro de um navio e ele desce, já tem alguma pessoa que vai entrar em contato com ele perguntando se ele não quer entrar em vias legais contra a companhia marítima. Quer colocar na justiça? Na justiça. Mas o contrato não é claro? O contrato? É claro, mediante a bandeira do navio. Né? Tem o contrato do navio trabalhista não é a companhia marítima, é a bandeira onde ele foi batizado. Fundado. Então, normalmente é Bahamas, são lugares aonde não existe uma lei trabalhista tão forte quanto o Brasil. Por que eu tô falando de lei trabalhista? Num navio, normalmente a gente assina um contrato de 8 a 10 meses, trabalhando 12 horas por dia, sem um dia de folga. Isso no Brasil não existe. Só que como é uma companhia internacional, com bandeira num lugar que permite, e aí eu volto para sua pergunta, o cara assina? Assina, ele assina. Só que quando ele está no Brasil, ele fica aqui praticamente no começo, praticamente o contrato inteiro, ele fica 2 meses na Europa e aí ele volta. E quando ele volta, vai ter um monte de gente que vai entrar em contato com ele. Existem escritórios hoje especializados nisso, tá? Nesse tipo de legislação. Porque vira um ponto de interrogação. Eu assinei um contrato numa companhia que vem para cá, que é uma multinacional, com uma bandeira de um lugar que a lei trabalhista não é rígida, mas eu estou trabalhando no Brasil. Então fica essa... E, normalmente, então, se ele colocar na justiça, ele vai ganhar, é isso que você está dizendo? Depende muito de como ele expor, de como ele colocar, dos fatos que ele colocar lá dentro. Depende muito do contexto inteiro. Você aceitou uma condição? Então, falando nisso, né? Teve, você sabe, semana retrasada, né? Hoje nós estamos gravando aqui com o início de julho, de um ajuste aí da nova lei do turismo, Lei Geral do Turismo, né? Está isso em andamento. Está lá em Brasília, já passou por uma primeira votação, existem alguns pontos a serem discutidos, e esses pontos, chegando num acordo, faremos uma segunda votação. Pelo menos é o que diz a lenda, né? Okay. Se tudo isso caminhar do jeito que eles colocaram no projeto, um dos pontos é justamente a regulamentação da contratação de marítimo no Brasil. Não mais ser pela CLT. E sim, né, pelo que eu li na matéria, falando muito em OIT, Organização Internacional do Trabalho. Então, talvez esse problema futuramente aí seja resolvido. Tomara. Falam que no Brasil hoje existe em torno de 500 mil processos trabalhistas só de marítimo. Só para você ter uma ideia do tamanho do buraco. É por isso, então, que as grandes empresas de processo. Elas não vêm para o Brasil, então, talvez. Querem investir. Desincentiva. Isso acaba não incentivando vir outras companhias. Concordo com você. Eu vou dar minha ideia. Né? Eu falo assim, poxa, falamos de roteiros de inverno. Né? Inverno aqui. Mas eu não poderia ter, por exemplo, uma Royal Caribbean fazendo Estados Unidos, Brasil, rotas ligando, fazendo uma perna, passando pelo Caribe. Então, no inverno, eu poderia estar fazendo navegação para a América do Norte. Inverno, João Pessoa, no 28, deve 28 ser, né? graus. 28 graus. Então, você poderia fazer rotas aí, trabalhando com o Caribe, saindo do Brasil e indo para o Caribe. Você tem mercado que não acaba mais. Mas, o que acaba acontecendo? Eu acho que na cabeça de quem monta isso, de quem organiza, faz essa malha, de repente ele fala, olha, melhor ficar só na temporadinha mesmo e vamos ficar assim. A Royal Caribbean foi embora. Nunca mais voltou, né? Isso, exato. Quanto tempo faz que a Royal não põe um pé aqui? Nossa, vai fazer 20 anos para mais até. Então assim... Não, e a sua ideia é muito legal, porque assim, o mercado brasileiro ele não é enxergado pelas principais armadoras do mundo, pelos principais players, como um crossing, um produto que também pode ser ofertado para pessoas lá fora. Lá fora, exato. Né? Então, a gente vai para a Europa no verão mediterrâneo, a gente vai embarcar com o quê? Com um monte de europeu. Um monte de europeu. Né? Então, por que a gente só embarca com brasileiro? É isso. Né? Então, assim, eu acho que as companhias também poderiam falta de visão, verificar um pouco essa questão de fazer alguns crossings, né? Algumas travessias. Umas travessias diferentes aí. Abrindo allotment, disponibilidade para o público brasileiro, trazendo o público de fora. Eu acho que encaixa muito bem. Eu venho pensando nisso há muito tempo. Formatos de roteiros que poderiam ser organizados, aí roteiros diferentes. Você, por exemplo, está descendo com alguns navios, não digo tamanho, navios aí de porte talvez médios, pequenos médios, né? Que possa passar, por exemplo, pela costa da Amazônia. Você já imaginou? Leu minha mente. Eu ia posicionar isso agora. Eu já fiz muitas vezes a Amazônia, 5 dias navegando. Pela costa da Amazônia. Então, assim, olha quanto mercado que a gente tem aqui. E hoje ele não é explorado.
Ele não é explorado. Existem, eu sei porque eu vi, empresários, né, que fretaram navios nos Estados Unidos e fizeram desde a Flórida até o Ushuaia. Mas eles contrataram o navio, alugaram, falaram assim, é só para nós. Temos tantas cabines, vamos vender e pronto. E fizeram isso aí que eu estou te falando. Falei, pô, que sensacional. Porque eu fui ao Porto Santos e fui conhecer a embarcação aqui. Falei, cara, só tem americano. É deles. Eles que fretaram. Temos mais um grande especialista de produto Não, marítimo. cara, eu vou estudando, eu vou me especializando, eu gosto. Grande Ele vende especialista. também, ele vende Não, também. mas Eu grande gosto, cara. especialista. Eu gosto do produto. Eu acho um produto Grande sensacional. especialista. Falta. Isso aí. Essa é a visão perfeita. Eu acho que falta, assim, uma maior abrangência do marítimo no Brasil. Eu falo, há muitos anos eu vejo, estão sempre vendendo o mesmo. Isso aí. O mesmo. Eu vejo muito passageiro reclamando hoje do navio o seguinte: você fazer um cruzeiro no navio da MSC é uma coisa e você fazer um cruzeiro da MSC na Europa é outra. Eu sei que é outra. Claro, né? O destino é outro. Muitas vezes A proposta de valor é os diferente. tripulantes são totalmente diferentes, claro. O valor gasto por Então. passageiro pela companhia marítima é maior. É maior. E aí começam as divergências, as diferenças entre formatos. Eu falo, gente, calma aí. Não dá para comparar isso daí. Não tem como. Exato. Bom, então o mercado não vai mudar tão cedo, que já fica consolidado, que é MSC, né? E Costa. São as duas grandes aí. E fala pra mim aqui, o agente de viagem, dá um toque aí. Quando você fala de marítimo, quando se faz uma venda, por exemplo, que eu compro um aéreo à parte com milhas para algum destino, sem ter talvez o aéreo mesmo do próprio pacote que oferece às vezes as armadoras. Boa. Qual que é o peso disso? Desvantagens e vantagens, por Os exemplo. riscos, vamos falar assim. A gente vai começar com a palavra risco. Acho que é uma palavra que combina bem, né? Eu conheço bem isso aí, depois eu te falo. A gente tem dois ao mesmo tempo, né? Eu conheço bem isso aí, viu? Quando a gente fala que a gente vai unir o bichinho que voa com o bichinho que navega, a gente tem dois riscos, né? Dois riscos. Tanto a natureza daquele que tá voando, quanto a natureza daquele que tá no mar, que uma hora eles vão ter que se encontrar. Se encontrar. Então eu sou uma pessoa que eu não sou muito a favor de caso... É claro, as companhias marítimas não têm seus pacotes com aéreo montados para todos os lugares. Claro. Mas eles montam especificamente para os lugares onde tem uma grande movimentação Uma de demanda. cruzeiristas, certo? Claro. Nesses momentos, eu como consumidor, eu indico comprar o pacote pronto. Sabe por quê? Pronto da companhia. Caso aconteça alguma coisa com o aéreo, caso aconteça alguma coisa com qualquer coisa dos dois produtos, ou dos mais produtos, porque hoje em dia às vezes tem até uma noitezinha de hotel, verdade. tem um transferzinho. Isso. A única coisa que a agência de viagem vai receber é uma cartinha da companhia marítima, dizendo, aconteceu isso, vai ser solucionado assim. Assim. E o nosso papel é olhar, monitorar e repassar a informação. A gente não vai ter que ligar em hotel, a gente não vai ter que ligar em companhia marítima, a gente não tem que ligar em nada. Né? Então, mas eu preciso porque minhas milhas já comprei. Isso. Ok. Né? Tem que chegar de qualquer jeito, certo? E antes desses pacotes, as pessoas sempre voavam com seus próprios voos, dizemos assim. Claro. Mas eu sugiro, caso dê para o passageiro, caso seja oportuno para esse investimento dele, fazer os pacotes, caso sejam os portos de embarque que possuem pacotes com companhias marítimas. E aí eu dou uma dica. Tá. Caso for usar o aéreo antes, voa uma noite antes do cruzeiro, dorme no hotel. Isso é Sabe? Você acha que uma só basta? Ou duas, pra garantir. Pô, gostei né? mais agora. Porque assim, eu acho que Duas. chegar na madrugada, que nem muita gente chega, ou Não aqueles dá. voos que chegam na Europa 23h50, meia-noite, depois fica ali pra ir dá. pro porto 7, 8, 9 da manhã pra esperar o embarque, eu acho cansativo. Então, se for fazer um pré, Isso. eu acho mais legal do que um pós, porque você garante pelo menos estar lá para o seu cruzeiro. Se ele atrasar, você tá lá. Isso. Né? Às vezes a pessoa deixa para fazer um terrestre pós-cruzeiro e ela chega em cima da lata. Isso. Vai cansar, porque o cruzeiro é um produto cansativo. Então. Ele é um produto que você acorda cedo, na grande maioria. E aí vai fazer o pós cansado. Então, faz o pré, Certo. chega antes, embarca no seu cruzeiro. Se tiver possibilidade de investir 1, 2 noites antes para chegar, embarcar calminho, é a melhor coisa possível. Então ficou claro. Se comprar o voo por conta e por alguma aventura, né, não chegar no destino, ele perde todo o pacote. Companhia É marítima inegociável. não se responsabiliza por problemas de companhia aérea. Não tem link, a não ser que o pacote é da companhia marítima. Você lembra que eu fui Ficou claro. Você lembra que eu fui um refugiado? Não lembro essa parte Do navio? Não. Eu fui convidado por uma das companhias que você já trabalhou.
a fazer um cruzeiro Caribe. E meu cruzeiro era justamente saída e retorno para Cuba. Era Havana. Ok? Veio um furacão igual esse que está chegando hoje lá na América do Norte. E o roteiro precisou ser alterado. O navio não voltou para Havana. Meu aéreo era de Havana. Meu Deus. E aí o que aconteceu com todos os passageiros que estavam a bordo? Quem estava com o aéreo emitido pela companhia, vem para cá para a esquerda. Quem tiver aéreo emitido por conta, senta aí e liga pro seu agente. Pronto, acabou, velho. Tem o que fazer. Um navio acabou indo pro México. Não tinha como voltar para Havana. Tava tudo inundado. Como é que vai voltar? Não tem como. Tem como. Aí o que eu fiz? Eu desembarquei no México e eu me virei e cheguei no Brasil. Mas um baita trabalho para fazer. Um baita de um trabalho. Então, é isso que você falou. Às vezes é melhor você fazer tudo feitinho, casadinho, para evitar o problema. Vai te solucionar. Vai te ajudar bastante. Aquele mundo de produtos com o mesmo logo, né? Todo mundo adora isso, né? Aquele mundo de produtos, tudo com o mesmo loguinho. Cara, um telefone só, é uma solução só. Foi isso aí. E aí a gente, se vocês me permitem, a gente pode dar vírgula pro seguro. A mesma coisa. A mesma coisa, né? O que o seguro marítimo cobre, que o seguro do cartão de crédito, o seguro XY não cobre? É o navio. Você tem que viajar de navio. A grande possibilidade de você ter algum mal-estar, alguma coisa é no navio. E aí você vai ter um seguro que não te cobre, né? E a maioria desses... Isso é importante, cara. Né? A maioria desses seguros também não cobre nem na área portuária. Boa. Né? Porque, assim, desceu do navio, torceu o pé no cais, não sei o quê, seguro do navio, porque ainda é área portuária. Né? Então, assim, o que eu digo? Legal isso aí. Vai fazer o pré, o pós, o cruzeiro, 2 seguros. O cruzeiro, seguro marítimo, o pós ou o pré, seguro terrestre. Aí pode ser de milha, de cartão de crédito. Qualquer coisa. Aqueles que vocês acharem melhor pro terrestre. Mas pro marítimo, põe o marítimo. Jonas, vai inviabilizar a viagem? Jamais. 20 e poucos reais por pessoa, R$30 por dia por pessoa, um seguro marítimo. Vai valer a pena. Não vale a pena. Vale a pena. Pelo visto, então, uma viagem de navio, assim, pelo mundo, ela é muito tranquila, né? É bem... Não tem grandes acontecimentos, assim, que gerem uma preocupação. Você diz nas voltas ao mundo ou no cruzeiro normal, assim? Volta ao mundo, por exemplo, aquele filme lá... Temos problemas, O canal da Somália lá, aquilo lá é fictício? Não, é real. É real? É real. É real. Como assim é real? Na verdade, até o filme foi de uma história real do Capitão Philip. Do navio de carga, correto? Isso. Capitão Philip. Isso, correto. Filme bacana. Maravilhoso. Bem legal. Diga prende a gente bastante. Prende, né? filme maravilhoso. Não é tão legal assistir quando você tá dentro do navio, mas bem legal. Assim, eu fiz uma volta ao mundo, eu vou falar o nome da companhia, Costa. Eu tenho alguns amigos que trabalharam 20 anos a bordo e eles sabem todos os anos que navio ele estava, onde ele embarcou, ele desembarcou. Eu sabia até ter 2 bebês em casa, eu não tenho mais um sono tão bom há anos. Então as coisas foram indo embora. Eu lembro que era um navio da Costa, o Deliciosa, não lembro a data exata, e a gente estava fazendo uma volta ao mundo, e a gente estava indo rumo, a gente tinha feito toda a África, e a gente estava indo rumo à Oceania. Tá? E aí a gente passou pelo canal da Somália, né? Passou mais ou menos, porque a gente tomou um chá de cadeira lá que eu lembro até hoje. O que acontece hoje em dia? Quando a gente chega no canal da Somália, a gente tem que esperar outras embarcações para fazer tipo um grupinho. E quando a gente faz um grupinho, a gente também não pode ir. A gente tem que esperar uma embarcação militar. Então, um porta-aviões de algum país. Uma embarcação militar de algum país que esteja passando por ali. Pela região. Só que não é todo dia que passa alguém por ali, né? Então, assim, não é a antiga Rota da Seda, né? Então, assim... Demorou 4 dias. 4 dias né? pra chegar E alguém. aí não tem como ancorar, porque não são mais de 2.000 metros de profundidade ali no oceano. Então a gente fica meio que no ponto morto. E aí quando começa a balançar um pouco, fica dando voltinha, fica ali. Esperando. Legal, né? E aí foi uma bela de uma experiência, porque foi um porta-aviões americano. Legal. Eu contei mais de uma dezena assim, de aeronaves, era muito grande. Né? O navio que eu tava tinha mais de 300 metros de comprimento e ele era bem maior que o nosso navio. Então assim, e aí passamos. Então, grande experiência. Já aconteceu, né? Vocês podem dar uma olhada depois no YouTube, no Google, procurar. Já aconteceu isso com algumas companhias marítimas. Não tanto tempo atrás. Tentativas de piratas em navios pequenos, assim, né? De 700 passageiros, que são navios menores, de super luxo. Já aconteceu. Até esses navios, eles colocam aquelas grades de proteção e assim por diante. Outras companhias marítimas colocam segurança armada para essa travessia. Também pode ser, né?
E algumas outras também louco, hein? não colocam nada. Colocam Cara, tipo um manequim com binóculo pra binóculo. fingir que tem alguém, mas é um manequim de loja. De tem isso loja, também. Claro. Cara, ao longo de tantos anos de você navegando aí pelos mares aí e trabalhando com o marítimo, cara, conta pra gente assim, algum caso que você tenha acompanhado, não precisa ser com o seu, mas você fala assim, puta, cara, isso foi um desafio pra nós, embarcar ou desembarcar uma pessoa, algum caso que fala assim, puta, isso aqui foi muito interessante ter vivenciado ao longo da vida aí. Pô, eu vou contar uma história que eu acho que é legal até pro agente de viagem se colocar no lugar, assim, porque é uma pessoa que vai entender a minha história, né? Eu dentro do navio, eu trabalhava no escritório de excursão. Tá, Então eu bem trabalhava no escritório de excursão. Dentro do navio tem uma lojinha, uma agência de viagens que vende os passeios pro dia seguinte. Aí. E eu comandava essa agência de viagem, eu ficava dentro dessa agência de viagem. E aí o que a gente fazia? Todo dia o navio para em algum lugar, a gente sempre tá alguns dias reservando já. Ônibus, guia e assim por diante. Certo. E eu tava fazendo um cruzeiro com Costa Atlântica. Foi meu último cruzeiro para fechar com chave de ouro. A gente fazia Fiji, Bora Bora, Northern Mariana, Tonga, Suva, Papua Nova Guiné. Só várias ilhas bem interessantes. E aí a gente estava com mais ou menos 600 pessoas em excursão. E essas pessoas ficam no teatro do navio. A gente divide elas com o númerozinho do ônibus, Ok. e aí vai fazendo anúncios, essas pessoas vão descendo para os ônibus e vão começando a ir para a excursão. Fazer os passeios. Isso. E aí tinha uma dessas excursões que era para ter 600 pessoas. Normalmente como se fosse um festival, né? Se eu não me engano, chamava Festival de Alotal. Era um festival antigo de uma tribo de canibais na Papua Nova Guiné, uma coisa que remetia muito à cultura deles antiga. Festival grande. E aí a gente ia assistir esse festival. E aí eu sempre era o primeiro a descer. O navio parou, o Jonas desce para ver se os ônibus estão lá, para ver se os guias estão lá, para começar a descer o pessoal. Não tinha um ônibus. Não tinha um guia. Nenhum. Todo mundo deu no show? Todo mundo falou pra mim que tava à esquerda atrás dos containers. Quando eu vi a esquerda, não tinha ninguém. E eu tava com quase 400 pessoas já prontas com sua máquina fotográfica no pescoço Meu Deus pra do céu, descer do cara. teatro. Até tirar o óculos agora. Né? Então, assim, a gente tá falando de pessoas que investiram muito dinheiro, porque a gente tá falando de cruzeiros muito caros naquela região. E é o que eu falo, né? No turismo a gente sempre deixa na mão de alguém, né? E dessa vez a gente deixou na mão de alguém, porque na noite anterior estava tudo confirmado. E aí vai o Jonas sair correndo atrás de minivan e etc e tal. A primeira coisa que a gente fez foi avisar essas pessoas que teve um problema técnico e que a gente empurraria a excursão delas para o período da tarde. O que me deu ali 3 horas de respiro. Respira. Resumo da ópera. Coloquei gente em ônibus escolar. Tinha um serviço privado para esse festival, que era para ser uma minivan diferenciada de todo mundo. O cara foi de ambulância. Meu Deus Então, assim, do céu, cara. a gente se virou. Claro, na volta o pessoal achou até panela dentro da cozinha do navio, fez panelaço, etc e tal. Mas assim, foram para sua excursão. E aí, essa foi um dia muito complicado, né? Tensão cara. total. Tensão né? total, porque a gente envolve uma questão até de segurança, com 400 pessoas nervosas no mesmo ambiente, etc e tal. Não é tão fácil de controlar, né? certeza. E ainda culturas diferentes, eu acho que eram 7 idiomas diferentes, então cada um com sua cultura ainda, bem difícil. Mas já foram muitas, já foi muitas vezes também caminhar com 600 pessoas para ir ver uma ilha lotada de pinguim, chegou lá, tinha 2 focas. E aí eu volto correndo que nem um louco, com o pessoal atrás de mim. Pagou 100 e poucos euros ou dólares. Cara, a vida. Pergunta de marinheiro de primeira viagem. Eu sou o cara de primeira viagem. Nunca viajei de navio, nunca fiz nada. Chego na agência de viagem, estou com muito medo de navegar. Tem alguma localização que você diz assim, poxa, para quem vai comprar uma cabine no navio, essa localização balança menos, dá uma sensação de mais segurança para quem não é um cruzeirista? Existe isso mesmo? Eu acho que aí a gente volta até pra física, né? Na física. Isso. Centro-navio, Centro-navio. metade dos decks. Então, se o navio tem 14 decks, é centro-navio, 7º deck. 7º deck. Só Tanto que- faz no comprimento como na altura. Correto. Escolhe o meio. Correto. Essa é a questão da física, É a onde física. balança menos. Balança né? menos. Só que assim, o que a gente pensa muito é que navio mais moderno balança menos. Tem muitas Isso, teorias. tem né? mais estabilizador, é mais moderno. Não, o que Não. balança o navio é o calado, né? A parte do iceberg para baixo d'água, aquilo que ninguém vê, né? Os calados hoje, eles são cada vez menores. Por quê? Aham. Porque os navios precisam chegar em mais portos, Isso. com menos profundidade Verdade. cada vez, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, navios antigos aí, de 2011, etc e tal, a gente tem aí calados de 8, 9, 10 metros até. Esses de hoje tem 6. Tem 6. Né? Então, assim, navios cada vez mais modernos, eles são navios normalmente que balançam um pouco mais, Tá. até pelo tamanho dele.
Mas assim, tem uma diferença sim se você estiver na polpa ou na proa do navio e estiver no centro do navio. Mas eu vou muito mais por embarcação também. Eu tô cheio de perguntas, cara. Não, tem uma aqui que é interessante. Sobre o navio em si, esse glamour que se vendia no passado, das festas de gala, Boa. ainda acontece em navios específicos, ou não é tão presente assim? O convidado lá tirar foto com o capitão, isso é muito comum ainda? Muito comum, muito comum. E aí o que eu posso falar pra vocês, assim, tecnicamente? Mini cruzeiros não tem noite de gala porque o tempo não permite Ok. e a dinâmica do produto também não permite. Certo. Mini cruzeiro é onde as pessoas menos adentram a sua cabine, eles vivem bastante o navio. Então, mini cruzeiros são cruzeiros até 4 noites, tá, pessoal? Isso. Então, 2, 3, boa. 4 noites. Isso aí. Ok? Até Mini 4, cruzeiros até 4. Até 4 pode ser considerado 5 mini. noites já é considerado cruzeiro regular. 5, 6, 7, 8. Legal. Né? E aí depois já são cruzeiros maiores, Legal. longos, Legal. travessias e assim por diante. Legal. Então, mini cruzeiros aí, 4 noites. Até 4 4 noites. Não tem. Cruzeiros regulares, eu acho que é a maior pergunta atual ainda se tem noite do comandante. Ah, é? Né? Essa é a maior pergunta ainda? É o que eu sempre brincava a bordo, que eu falava Puta, assim, que cara, legal. o brasileiro ele reclama pra pegar meia hora de fila pra qualquer coisa dentro de um navio, mas fica 2 horas e meia em pé pra tirar uma foto com o comandante. Fica. 2 horas e meia para tirar foto com o comandante. Sorrindo, feliz e assim por diante, né? Então, assim, hoje em dia é uma das principais noites do navio ainda. É a noite que as pessoas mais se bem vestem. É onde todo no navio se acontece. remete um pouco àquele Isso, navio isso, antigo legal, e etc. bacana. É o que carrega um pouco ainda essa característica, né? Porque o público brasileiro, ele é um público que gosta de ficar confortável, como eu, como todo mundo, né? Então é normal Legal. no Brasil a gente ver gente de chinelo, bermuda e regata no buffet. O público europeu já é um pouco diferente referente a esse sentido. Talvez porque também não vive num país tropical que está acostumado, né, a estar sempre assim, né? Então, assim, eu acho que Legal. Você como um cruzeirista nato, que já navegou por vários mares aí, qual o lugar que você mais gostou de ter navegado e qual o lugar que você fala assim, por essa região eu não voltaria, eu não gostaria de navegar novamente? bom. Somália. Não, calma aí. De É uma repente tem boa pior. pergunta, De essa é uma repente, boa tem, pergunta. de repente tem pior, cara. Cara, o mais legal é muito complicado, né? Porque a gente tem que pensar aquilo. Aí vira uma pergunta muito pessoal, né? Sim, pessoal. Totalmente, Isso, né? fala assim, Pessoal, cara, assim. aquele oceano me chamou a atenção por coloração, sei lá. Coloca aí o que você gostou mais. Eu gosto muito de 2 pontos diferentes. Eu Vamos gosto lá. muito do Caribe com Barbados e Antígua. Ok. Tá? Então é uma dica para vocês. Passageiro que busca interação com o animal, passageiro que busca. Passageiro que é aventureiro, passageiro que quer experiência diferente. Antígua e Barbados são 2 portos nos roteiros no Caribe que normalmente estão no mesmo roteiro. Isso aí. Tá. É por causa até da proximidade. Correto. Né? Isso. Que ali ele vai ter as melhores experiências. Em Barbados, por exemplo, com a fauna de tartarugas marinhas e Antígua com as raias gigantes. Legal. É um mar maravilhoso. Para mim, é o mar do Caribe que mais se assemelha ao mar mais bonito da Polinésia. Né? Puta, matou, eu já velho. falei para muitos amigos meus, Matou, cara, cara. se você quiser ir para Bora Bora pelo nome, beleza, mas pelo mar Antígua e Barbados é mais perto. Então, assim, na minha opinião pessoal, que sou um exímio Legal. conhecedor de Oceania, eu acho que é o que eu mais gosto. Agora, como landscape, como beleza natural, eu gosto muito do norte da Europa, da Norte da Noruega. Europa. Eu gosto muito de navegar no meio dos fiordes. Eu acho que o navio, ele vira mini, naquele mini, né? mundo gigante. Gigante. Naquelas montanhas gigantes, naquelas cachoeiras gigantes, naquelas geleiras gigantes. Eu acho que aí a gente sente que o navio é tipo uma pecinha de Lego. Sim, Lego. Então eu gosto muito da Noruega. Ó, que legal. Muito, muito de navegar na Noruega. E é um lugar que o brasileiro vai começar a navegar cada vez mais, tá? Por 2 motivos. A gente tá com problemas, né? Na Europa, Sim. né? De confusão. Sim. Em 2 lugares, onde tinha muito navio. Esses navios estão todos indo pro norte da Europa, a maioria. Na Europa. E onde você não gosta? Pô, eu não se você fui muito evitaria- fã, eu não fui muito fã de navegar por aquela região ali da Malásia, Sri Lanka. Eu acho que essa umidade comigo não bateu rolou muito ainda. bem. Eu saí do navio, eu lembro que quando eu coloquei o meu 3º ônibus para despachar de passageiro, minha camisa já estava colada. Eu já tinha tomado 2 garrafas d'água e eu ainda estava respirando fundo. Então, Caramba. assim, eu acho que pro meu organismo Não te fez não sentir bateu bem. muito bem. Olha que Assim, legal. Belíssima pontuação sua, viu? Eu já tive clientes que reclamaram de mares, vamos dizer, região do Mar do Norte, porque sacolejava muito, né? O navio balançava um pouco. Não sei, mas essa aí é uma pontuação fantástica. Maravilhoso, tá? Lindo, Colombo, maravilhoso, lugares lindos, etc. Até Mar. acompanhei em excursão. Claro. Mas eu digo, talvez a conforto. condição climática não me deixou muito confortável. Legal. Talvez era eu naquele Sim, momento também, vai claro. saber. Ok, tudo certo. Isso aí.
Tem uma pergunta que é da gente de viagem hoje, que deve ser com frequência. Opa. Como é que funciona a Pets? Pets não pode dentro de navio. Não pode. Não. Acabou. Nenhuma situação. Algumas companhias raríssimas, em algumas ocasiões especiais, podem eventualmente estudar a questão do cão-guia. Mas a gente fala que não faz parte do produto. Cão-guia, Existe uma companhia marítima agora que tem um pet, né? Na ponte de comando. A Royal Caribbean tem um pet agora. Vocês procurem depois, tem um labrador maravilhoso. Ele é único. Mas ele é tripulante, ele tem name tag e tudo mais. Ah, que legal. Agora não faz parte do produto, como na aviação, que você tem aqueles motivos como companhia, como algumas coisas, não faz parte do produto. Legal. E o que você diria para o agente de viagem hoje que tem medo de vender marítimo? Vamos Tem agente de viagem que quando Com certeza. cai no colo dele, ele corre. Ele Com já certeza. passa a chamada para outro amigo. E tem alguns que falam assim, eu não ofereço, quando entra e faz até careta, eu ponho pra dentro. Né? Tem alguns também. Desconhecimento também, né? Eu acho que ficou um pouco parado no que ele apresentava antes para a agência de viagem. O produto não era um produto confortável. Ele não tinha um bom sistema. Ok. Putz. Nossa! E quando caía nas últimas 2 telas e voltava para a tela número 1. Então, o primeiro problema era sistema. O segundo era conhecimento. Por que conhecimento? Porque você tomar uma invertida referente a uma situação de um hotel que você pagou R$400 é diferente de um cruzeiro que você pagou 13 pau. Ok. Né? Então, é um produto que você investe mais. Então, ele tem uma expectativa também de dar muito mais certo pelo valor investido. Claro. E aí, para dar muito certo, você precisa embarcar a pessoa com conhecimento. E aí você precisa de um especialista. Então, era. Isso. E aí a agência de viagens, muitas vezes também, é aquele negócio de tipo, o time já tá jogando bem, tá ganhando assim, né? Estamos indo muito bem na hotelaria, estamos indo bem. Muitos também vão por isso. Mas o que eu falo hoje em dia? Tem sistema. Tem um belo sistema hoje em dia que integra as companhias marítimas. Legal. Um belo sistema. Tudo numa telinha só. A maioria está lá dentro. Tá? Hoje em dia, as companhias marítimas têm disponibilizado cada vez mais webinars, cada vez mais treinamentos, noites a bordo, capacitações. As próprias operadoras também têm esse formato. Então, assim, eu acho que quem quiser vender hoje não é mais como era antigamente. É um produto fácil, é um produto que hoje em dia tem seguro marítimo, coisa que não tinha também, que dava uma complicação. Produto fácil, com seguro, com sistema bom comissionamento. Isso aí. A maioria das coisas hoje em dia se resolve a bordo, é muito bom dizer isso também. Né? Então, acho que hoje em dia dá para navegar nessa venda quem não navegava antes. Interessante. 8 bilhões, né? 8 bilhões. Temporada aqui. 8 bilhões? 8 bilhões. Se não quiser um pedaço também, fica à vontade. deixa para os outros. Mas Aí minha última pontuação com ele. Depois você fica à vontade de saber mais uma coisa. E qual é a novidade que você veio contar aqui? Ainda não. Eu quero pro final. Tem mais ainda? Tem mais. Você quer segurar mais? Quer saber o mercado nacional, a parte de especialistas aqui no Brasil, de operadoras que trabalham esse produto. São muitas empresas? comparado ao que a gente tinha aí há 5 anos atrás, sim. Eu acho que nos últimos 2 anos é um produto que as pessoas mais estão investindo. Todos os players que não tinham estão abrindo. Mas aí também a gente tem que verificar se todas elas têm a mesma proposta, né? Boa. Porque eu acho que hoje em dia, entrar para o ramo marítimo, você tem que entrar com alguma coisa na manga. Não ser apenas mais um. Essa é a minha visão. Tá. Né? Porque assim, há 10 anos atrás, as companhias marítimas levantavam a mão para dar senha. Hoje você tem que montar projetos, às vezes, para ganhar senha. Olha como as coisas se inverteram. Inverteu. Né? Então, assim, eu acho que a gente tem mercado para todo mundo, tem espaço para todo mundo, mas quem tiver os melhores e quem tiver mais preparado e mais atualizado, eu acho que é quem vai levar o jogo, na minha opinião. Interessante. Então, peraí. Antes de você fazer, deixa você fazer essa pergunta. Aí eu vou te fazer uma. Sua opinião sobre cruzeiros temáticos. Gosta ou não gosta? Gosto. Gosta? Como vendedor e como produto, muito. Gosta. Muito. Principalmente porque coloca o Brasil num lugar diferenciado do mundo inteiro. Eu conheci um produto desses antes de existir os cruzeiros temáticos. Era um cruzeiro de música eletrônica, ele chamava Shipsomnia. Ele era feito na Ásia. Era o único que existia no mundo inteiro. E ele aparecia uma vez por ano. Hoje o Brasil ele é consolidado como o único mercado mundial com uma temática de cruzeiros voltado para a festa durante praticamente a temporada inteira. Eu acho que a gente carimbou uma nova era dentro do nosso mercado de cruzeiros. Porque assim, hoje a gente até fala para as agências, a gente tem cruzeiro nacional e temático. É praticamente um novo braço de consumo. É isso, de tantos que tem. E tão fera lá agora com o time, né? Estão com o Brunão lá, o Cordaro, tô com o Rodrigo. O time tá fera. Eu acho que cada vez mais eles tendem a crescer. Eu tenho visto uma quantidade enorme de anúncios já da próxima temporada que eu falei, gente, onde vai ter tanto cruzeiro? Você já foi naquele da Disney? Temático? Não. Você conhece o da Disney? Existem alguns cruzeiros. Na Disney, na verdade, cada navio é um tema, né? Cada navio é um tema. Mas Isso é forte. Mas o que assim, por exemplo, né, Ezequiel, só pra você saber.
Não saber não. É só para você se basear. Cara, acho que sertanejos na próxima temporada nós temos alguns. Né? Tivemos cruzeiro até de futebol, né? Cruzeiro do Neymar, temos cruzeiros de rádios voltadas a rock, voltadas à música eletrônica, vamos ter cruzeiros sertanejos aos montes, ou seja, uma temporada gigantesca. Então, assim, são cruzeiros que vão deixar de sair como um cruzeiro regular e vai sair como temático. Então, o que ele falou tem 100% de razão. Inauguramos uma nova era. Isso aí. Nunca tinha pensado dessa forma. E aí eu vou deixar para os caras de lá um dia, ou vocês procurarem, etc. Mas as pessoas certas para te dar os números é o pessoal da promoção, né? Mas assim, eu sei que uma grande parte das pessoas que compram esses cruzeiros nunca viajaram de navio. Então, para mim, como Olha que interessante isso. Olha isso, cara. Nunca cara viajaram. que ama o produto, quanto mais produtos forem criados para trazer essas pessoas para navegar, que depois virem futuros cruzeiristas, para mim, melhor ainda. Legal. Queremos trazer a promoção aqui, inclusive. E ele funciona tão bem que ele agora até abriu o viés internacional. Internacional. Olha que interessante isso. Caramba, velho. E a evolução. O mercado mesmo Gigante, gigante ascensão. cara. Gigante, cara. Não, o começo desse produto era assim, eram poucos e muitos artistas num navio só. E aí esses artistas começaram a sair desses projetos e começaram a ter os seus navios, desculpa. Quem começou... Desculpa só perguntar. Quem começou com os cruzeiros temáticos? Por acaso não foi o Roberto Carlos? Correto, Foi ele, né? correto. Emoções em alto mar. Correto, perfeito. Ele Faz o quê? ele 10 Ele foi o anos, primeiro. muito mais que 10 anos. Quase 10 anos, 30. Quase 30 anos. Nossa senhora. Isso. Ele foi o precursor, não foi? O único que começou, que navegava sozinho nessa. Navegava sozinho nessa aí. E caiu como uma bênção, porque o show dele é um show muito de se admirar. Isso. Então, no teatro, Contemplação. todo mundo bem acomodadinho e sentadinho, etc. ar-condicionado. Ele gosta muito de navio, combinava muito com toda a temática. Tá Sim, sim. Essa pergunta aqui é do milhão. Vamos lá. Do milhão essa. Do milhão. Você, com uma vasta experiência que você tem nesse segmento marítimo, implementou, você estava numa companhia muito forte no mercado hoje, e eu sei que você que saiu. Por que sair de uma companhia que você está estabilizado, você teve propostas que eu sei, Michel, você conhece há um bom tempo, e você escolheu a Best Buy como um desafio na sua carreira, entre outros players? Pergunta do milhão. Essa pergunta a gente pode até vir preparado, mas na hora a gente desprepara. Desprepara, né? É bem por aí. Vamos Não lá. existe pior ou melhor, mas exato. o porquê do... Vamos lá. Eu saí de um grande vapor de vendas, né? Onde a principal preocupação era sempre deixar a vela reta pra gente aumentar e navegar cada vez mais forte, mas o vapor já tinha. E aí eu largo todo esse vapor de vendas para ir para um novo projeto, né? A primeira coisa que eu posso falar para você foi uma palavra que faz parte muito da minha vida, feeling. Quando eu entrei nesse projeto, quando eu conversei com as pessoas, o jeito que as coisas se desenrolaram e o jeito que a energia se estabeleceu foi um dos pontos principais para mim trocar, tá ok? E o segundo, vamos voltar para a era do Jonas de abrir mercados, de abrir novamente um produto. Recomeçar, tá? voltar para as origens, é isso? Eu ajudei a montar a primeira volta ao mundo da MSC Cruzeiros, né? Porque eu já fiz muitas voltas ao mundo como tripulante. Eu ajudei a abrir o mercado de fretamento da Costa Cruzeiros na Ásia, o qual hoje em dia tem muitos navios, e na minha época era um. Então eu sou um cara que no meu currículo muito antigo, falando de âmbito global, tá? Eu sempre gostei muito de novos projetos e novos mercados. E aí eu caí para o mundo da venda do vapor, do conhecimento, do volume, que é muito importante para criar casca, né? Para criar pele de jacaré é importante ter o volume uma hora na vida também, vindo. E agora eu acho que eu voltei para aquela fase de tipo, vamos abrir um mercado na Ásia? Não, vamos abrir um mercado novo, numa grande operadora, a qual me conquistou, pelo que eu escuto nos últimos anos aí nas feiras de turismo e na rua, a questão da cura ao passageiro, do cuidado, do atendimento. Eu acho que isso tem muito a ver comigo. Eu sempre falo nas minhas palestras e nas minhas indas a agências, e sempre, quem já assistiu, ou já me viu falando em algum lugar, essa frase com certeza foi dita. Eu não vendo cruzeiro só porque eu quero bater meta. Eu vendo cruzeiro porque eu amo esse produto, e porque se não fosse minha mulher Letícia me tirar do navio, eu viveria a minha vida inteira dentro de um navio, né? Porque minha mulher também foi tripulante comigo, e a gente desceu do navio com propósito de família. Okay. Então, assim, eu vendo alguma coisa que eu quero que as pessoas vão. Que legal. Eu quero que as pessoas viajem de navio. Então, eu acho que é por isso que a gente consegue colocar tudo na ponta do papel e fazer bonito. E aí, quando eu vi as pessoas que me deram a proposta, a ideia da empresa, a ideia do departamento e a forma que isso é conduzido, foi a minha escolha.
Legal. Poxa, que resposta bem, bem interessante. Eu esperava algo nesse contexto mesmo, assim. E enfatizo porque é uma decisão que você tomou que não é uma decisão fácil. Você tem umas referências da empresa de alguns profissionais, que é tudo empresa, mas tomar uma decisão dessa aí no momento que você está consolidado para um desafio novo, tem que estar muito bem, né, posicionado, muito bem decidido o que você quer para o seu futuro, né? Parabéns. Tem que dar match, né, Ezequiel? Tem que dar match. Deu match. E tamo junto nessa parada aí, Deu né? match, tamo junto nessa parada. Deu match. Que bacana, velho. Deu match. E feliz pela troca. E feliz pelo aprendizado. E feliz por tudo onde eu passei. E eu feliz de ter você de volta de novo, né? Trabalhar próximo de novo. Não na mesma área, mas na mesma companhia. Então, seja muito bem-vindo mesmo. Muito obrigado mesmo. Peço a você aqui, que também, nesse momento final aqui, olhe para sua câmera ali e deixa alguma coisa de valor aí do tema que foi apresentado aqui da agência de viagens, claro. da experiência. Aquele profissional que, de repente, tem um sonho de trabalhar num navio, numa armadora. O que ele precisa ter? Bom, é uma ótima pergunta. Eu vou preparar esse speech, porque esse speech vai vir para os meus filhos quando eles fizerem 18 anos. O primeiro speech que eu vou dar vai ser esse. Né? Bom, tripulante de navio aqui no Brasil é um formato diferente de fora do mundo. Tá? Por exemplo, uma pessoa que nasce na Europa e quer trabalhar num navio, ela vai lá, entra na companhia marítima, liga no Recursos Humanos, manda o currículo e vai. É como se fosse um contato de empresa direto. Tá. O Brasil é um dos únicos lugares do mundo, não é único, tá? Indonésia é assim, Filipinas é assim, Índia é assim, Brasil também, onde a gente tem agências intermediárias. Então é como se a gente fosse um modelo. Isso, contratado Né? por uma. A gente é contratado por alguém, esse alguém vai fazer uma entrevista, vai entender que perfil de companhia, que DNA é o nosso, e aí vai Uma colocar direção. a gente na cadeirinha da companhia marítima. Já que a gente não tem o acesso direto à companhia marítima, a gente vai para uma agência. Tem em Santos, tem em Curitiba, tem em Recife, né? Agências recrutadoras de navio, dá para olhar no Google, vai aparecer todos os nomes para vocês. Eu acho que a maior do Brasil, a que eu também fazia parte, é de Santos, tá? Então aí você vai lá nessa empresa, principalmente vai ter que ter o inglês. Por que o inglês? Mas você não falou para mim que eu vou atender muito passageiro brasileiro? Pode ser que você nem use tanto o inglês com o passageiro. Mas, por exemplo, quando você entrar no navio, você vai ter milhões de treinamentos, segurança e etc. Todos em inglês. As provas que vão te fazer dentro do navio sobre todos os treinamentos são em inglês. O idioma de comunicação é inglês. Independente da companhia ser grega, italiana, alemã. Legal. Então, a primeira coisa que você precisa ter, força de vontade e inglês. Eu tenho inglês, eu tenho força de vontade. Então, com certeza, você vai arrumar uma vaga dentro do navio. Né? Sempre a companhia marítima vai tentar colocar você nas vagas que ela mais precisa, Claro. mas aí vai de você também falar, não, eu tenho um objetivo, eu quero ser recepcionista, eu quero ser barman e assim por diante. E eu acho que é muito interessante. Ainda mais atualmente, né, na situação. Ô Ezequiel, você fala pra mim que um garçom hoje em dia dentro de um navio, numa média assim, ganha aí, junta por mês aí uns $3.500, $4.000, né? Eu acho que uma pessoa aí que hoje em dia que consegue juntar 200 e poucos mil reais em 8 meses, É bem. trabalhando num restaurante é um pouco complicado, né? Então, assim, eu acho que é um bom salário, é uma vivência cultural absurda. Eu acho que é muito importante entrar nessa hierarquia marítima. Ela te dá uma ordem no sentido de te organizar. Eu acho que é um super produto. Eu falo para todo mundo, meu. Mas é mais jovem, né? Dá para entrar. Eu já embarquei pessoas de 42 anos Pra trabalhar? para trabalhar. Legal. Pessoas, por exemplo, trabalharam a vida inteira de supervisora num shopping e descobriram que querem trabalhar num free shop dentro de navio. E elas têm 3 décadas de experiência em venda. Né? Interessante, cara. Então, assim, não é concurso público, não precisa ter até 39, dá para entrar depois. Legal. Mas, assim, eu acho que é super válido. Estudem sobre. É um investimento. Legal falar Isso. sobre investimento? Pô, isso aí. Investimento. Agência de viagens. A agência de viagem é ótima. A gente gosta tanto de agência de viagem que a gente erra falando o nome deles. A agência recrutadora não vai te cobrar nada. Ela ganha como se fosse o primeiro aluguel em dobro da companhia marítima. Ok. Quem paga a agência recrutadora é a companhia marítima, o seu salário em dobro, a maioria. Tá? O único investimento que você tem é um curso que chama STCW, que é um curso da Marinha. É um curso que você tem que ter para você ser tripulante de navio. É um curso que vale 5 anos, então é um investimento para 5 anos. Cada 5 anos tem que refazer. E esse curso deve estar girando em torno de uns R$1.000, alguma coisa Tranquilo. assim. É isso. Investimento é esse. Maravilha. E pra agência de viagens, pra finalizar, uma dica? Uma dica. Se você vende cruzeiro, se especialize cada vez mais. Ache dentro da sua equipe aquele que vende com vontade, aquele que gosta do produto. Proporcione a ele fan trips, visitas técnicas, noites a bordo. Nada melhor para vender do que vivenciar e conhecer com o próprio olho. Isso para você que já vende. Para você que vende pouco,
Aposta. Cria uma aba de cruzeiros no seu site, na sua comunicação. Reposte os produtos, reposte as promoções das companhias marítimas, né? E para você que não vende ainda, comece a pensar que você tem um mercado aí bilionário, um mercado de repetidores, um mercado que, além de tudo, vai proporcionar uma palavra muito moderna, né? O cross de produtos. Você está perdendo o marítimo, mas às vezes esse cara vai trazer o marítimo para você e vai comprar outras coisas depois com você. Então, se precisar de mais coragem, eu visito a tua agência, a gente faz você vender marítimo também, não tem problema não. Então é isso aí, galera. Muito bom. Fica aí o recado. Best Buy agora iniciando aí a venda de marítimo, né? Em breve, aí, essa pessoa aí. À disposição, né? À disposição. Meu irmão, Legal. bem-vindo aí no Obrigado. canal. Obrigado pela sua contribuição. Obrigado. Foi É sensacional. de grande valia mesmo aí. Obrigado mesmo. Obrigado. Foi um Sensacional, prazer Renato. enorme. Vou sair daqui abraço. felizão até em Pô, casa. nós por que estar estamos- aqui. nós que estamos Muito felizes obrigado com você, a velho. todos os agentes de viagem. Sucesso, boas vendas. E vamos embarcar esse pessoal aí. Valeu. Isso aí, Obrigadão. valeu, pessoal. Obrigado, viu?